Olá, vamos dar continuidade então à nossa série de vídeos sobre como trabalhar o divórcio dos pais com as crianças em casa. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu sugiro que você volte ao primeiro, esse é o quarto vídeo, e assista desde o primeiro. Vamos lá. Esse vídeo, essa atividade, ela é um pouco mais teórica, tá? Que você vai fazer com a criança. É mais conversa que eu quero dizer, né? Então, assim, no último vídeo, no vídeo número 3, a gente pediu um desenho sobre divórcio. Então a criança, vocês conversaram um pouquinho, ela fez um desenho sobre o que ela entende e vocês conversaram um pouquinho sobre divórcio também, que foi orientado no vídeo número 3, né? Então nessa atividade é o seguinte, vocês vão relembrar um pouquinho sobre o divórcio e o que precisa deixar bem claro para a criança. Então agora vocês vão sentar, né, para a próxima atividade, e você vai deixar bem claro para a criança o seguinte: o divórcio é o fim de um casamento. Você anote o que eu tô falando. Eu vou escrever aqui, né, no vídeo, bonitinho, mas anote para você falar para a criança. Então, repetindo. O divórcio é o fim de um casamento. Os pais se divorciam um do outro, mas não se divorciam, não se separam dos filhos. Os pais continuarão amando seus filhos. Ok? Continuarão amando seus filhos e cuidando. Eu vou querer que você anote 4 coisas agora. Você vai ticar lá 1, 2, 3, 4. Para você conversar com a criança. Então, primeira coisa, você vai falar para a criança, né? Vai escrever aí. Muitas mudanças vão acontecer. Então, você vai conversar. Como assim muitas mudanças vão acontecer? Mudança de casa, a criança vai se mudar de casa. Um dos cônjuges vai sair da casa, muito provavelmente, né? Outra mudança que pode acontecer, o que vai acontecer com o cachorrinho? O cachorrinho vai com a gente? O cachorrinho, o gatinho, enfim, o animalzinho de estimação vai com a gente? Não, vai continuar com o papai ou com a mamãe. Então, esse tipo de mudança, eu quero que vocês conversem sobre o que vai mudar. O que já mudou se você está trabalhando depois de uma separação aí, né? Tá fazendo esse trabalho da série de vídeos depois de uma separação. Então, conversar sobre as mudanças que vão acontecer ou as mudanças que aconteceram. Assunto número 2 para trabalhar com a criança. Então, escreve aí número 2, escreve a seguinte frase. Será uma época difícil para todo mundo. É uma época difícil para todo mundo. Conversem sobre isso. Não é fácil para a mamãe. Não é fácil para o papai. Não é fácil para vocês, filhos. Não é fácil nem para os animaizinhos de estimação. Todo mundo sente a separação. E converse um pouco sobre isso. Fale pergunte para a criança por que não está sendo fácil para ela. Fale o que não está sendo fácil para você. Mostre para a criança que é uma época difícil mesmo para todo mundo, até para quem decidiu a separação. Porque é sempre um dos dois que decide, né? Um dos casais. Um dos dois do casal. E até para essa pessoa que decidiu, então conversem sobre isso, sobre essa época difícil. Aí, número 3, assunto número 3. Os pais podem ficar mais ocupados, mais zangados ou tristes. Como assim? Como houve uma mudança, os pais podem ficar mais ocupados como? Quem não trabalhava, passou a trabalhar, mais zangados, irritado, óbvio, devido ao que aconteceu, né? Devido ao que está acontecendo a essa separação. Então, esse sentimento de raiva, esse sentimento de frustração é normal. E divida isso com a criança. Fale, eu tô com raiva, eu tô braba porque eu queria que desse certo, ninguém em casa pra não dar certo. E eu tô tendo que passar por isso. Mas, por favor, pessoal, sem julgamento. Sem julgamento que eu digo, não xinga o teu parceiro, não fala ele não presta, ou ela não presta, olha o que ela fez, olha o que ele deixou de fazer. Não, sem julgamento. Você vai falar que você tá com raiva, que você tá frustrada, mas nunca xingando, nunca colocando a criança contra o outro. Lembre, falar mal de uma pessoa, pra gente, de uma pessoa que a gente ama, dói. E eu vou ficar brava se eu ouvir falar mal da minha mãe ou ouvir falar mal do meu pai. Isso dói, isso não pode. Na verdade, isso é até crime. Mas
vídeos, outro vídeo a gente conversa sobre isso. Não pode falar mal do outro cônjuge para criança. E tristes pelo mesmo motivo de estar zangado, né? Devido à situação, a gente também fica triste. Enfim, converse com a criança sobre isso. E o número 4. Quarta questão a ser trabalhada nessa atividade. Os filhos podem ter 2 lugares para morar. E aí que vem a atividade lúdica. Então você vai dar uma folha sulfite para a criança, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser dar para a criança desenhar e colorir. E aí você vai pedir para a criança desenhar os 2 lugares que ela mora, ou que ela vai vir a morar, né? Digamos que seria a casa do pai, a casa da mãe, ou vão para a casa da avó. Você vai pedir para a criança desenhar os 2 lugares que ela mora. Um exemplo aqui, só para vocês entenderem, a casa do pai e a casa da mãe. Dá para fazer um lado um desenho, no verso o outro desenho, ou divide a folha no meio e a criança desenha cada Observe o desenho, veja se está um desenho positivo, um desenho colorido, um desenho legal, um desenho bonitinho. O desenho fala muito sobre a criança, muito sobre o que ela está pensando. E não é só o desenho pelo desenho. Quando você pegar o desenho, você pergunte para a criança: o que você fez aqui? Então me mostre, porque ela verbaliza muitas coisas que ela não coloca no papel, mas aí ela verbaliza, ela te dá mais dicas, e ela te dá mais dicas do que está passando na cabecinha dela sobre isso, né? Sobre o assunto, sobre ter 2 casas para morar, se é legal, se não é legal, enfim. Então, pessoal, essa é a atividade. Então, vídeo número 4, tenta lá e me conta.